Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite dos companheiros e companheiras que organizaram essa atividade, lembrar da importância que tem o lançamento do livro do Yasser, nesse momento em que nós estamos vivendo, de novas agressões do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Agradecer aí os companheiros e companheiras do sindicato que cedeu esse espaço para a gente realizar esse debate, do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino aqui de Santa Catarina, com quem nós do MST sempre tivemos as melhores relações e realizamos já várias atividades em conjunto, os companheiros e companheiras do MST aqui de Santa Catarina. Eu sou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como foi dito aqui, sou do setor de Relações Internacionais e tenho acompanhado pelo MST a construção de um movimento chamado Via Campesina, que é uma organização internacional de trabalhadores rurais, pescadores, camponeses. E nós temos na Palestina uma organização que representa hoje a Via Campesina, que é a União dos Comitês de Trabalho Agrícola, a UALC. E também temos lá fortes relações com a União dos Comitês de Mulheres Palestinas. A gente teve a oportunidade de conhecer a Palestina, estive lá por 3 vezes na Cisjordânia. Agora, em dezembro, estamos tentando organizar um grupo de militantes do MST para tentar entrar em Gaza. É um pouco mais complicado, Mas nós do MST sempre tivemos uma relação muito próxima com a Palestina, por vários motivos. Primeiro é a luta pela terra. Os palestinos sempre lutaram pela sua terra, sempre lutaram para não serem expulsos da sua terra. Os palestinos desenvolveram diversas formas de luta, diversas formas de organização, e os palestinos nos dão uma lição muito importante. São um povo que sofreu muito com o colonialismo, com a invasão de suas terras e de seu território por determinadas potências. Foi falado aqui bastante sobre a ocupação da Palestina pelo Império Romano, a ocupação da Palestina pelo Império Britânico e a ocupação da Palestina por aquilo que se chama hoje de Estado de Israel. Mas a gente percebe que o povo palestino é um povo que tem muito a nos ensinar, porque é muito difícil encontrar em alguma parte do mundo um povo que tenha tanta capacidade de resistência a condições tão precárias e difíceis como é o povo palestino. Então nós do MST aprendemos com o povo palestino essa capacidade de resistir contra um inimigo que se mostra, do ponto de vista militar, muito superior ao povo palestino, mas que não consegue destruir a sua cultura, a sua disposição de luta. É óbvio que tanto Israel como seus aliados sempre tentaram, das mais diversas maneiras, eliminar o movimento de libertação nacional palestino, acabar com a resistência palestina. Hoje nós temos 6.000 palestinos que estão nas prisões. Alguns dos melhores filhos e filhas da resistência palestina estão hoje nas prisões. Lideranças importantes do movimento popular palestino, lideranças importantes de partidos políticos palestinos estão nas prisões. 6.000 palestinos. É incrível, Se a Venezuela prende alguém, já aparece na CNN, na mídia do mundo inteiro, a Venezuela está fazendo uma prisão política lá de um opositor. E nós aqui temos que ficar esclarecendo que na Venezuela não tem preso político, mas na Venezuela tem político preso, o que é diferente. Porque os que estão presos na Venezuela são empresários corruptos, bandidos, que tramaram e organizaram golpes de Estado por diversas vezes para derrubar o presidente Hugo Chávez e o presidente Nicolás Maduro. Mas se um opositor ao governo venezuelano é preso ou processado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público da Venezuela, o mundo inteiro, na imprensa ligada aos interesses do imperialismo, noticiam. Agora, na Palestina tem 6.000 prisioneiros. Nós, então, estamos vivendo uma situação que atos como esse, livros como esse, que estão sendo lançados hoje, são fundamentais para a gente fortalecer a solidariedade internacional ao povo palestino. Ali na frente, eu estava escutando um companheiro no início, falando, eu não consigo entender qual é a origem desse conflito,
E nós do MST entendemos, como alguns que já falaram aqui, que tem 4 fatos históricos que talvez nos ajudem a entender a origem do conflito. Primeiro, é preciso entender que a Palestina é uma terra onde judeus, cristãos, muçulmanos sempre viveram em paz até a criação do Estado de Israel. Um dos fatos que explicam na nossa avaliação a origem do conflito Israel-Palestina, um dos fatos históricos foi a criação do movimento sionista. Em 1897, quando foi criado na Europa o movimento sionista, um dos seus representantes mais conhecidos foi o Theodor Herzl, um austríaco, que escreveu um livro, O Estado Judeu, em 1896. E em 1897 teve o primeiro congresso sionista, que fundou o movimento sionista internacional, e lá eles foram influenciados pela ideia do Herzl, de criar um lar nacional para os judeus. Porque os judeus, segundo eles, eram um povo sem terra e a Palestina era uma terra sem povo. Já começa aí uma grande mentira, O surgimento e desenvolvimento do movimento sionista colocou como plano o seguinte: Herzl dizia em 1897, em 50 anos criaremos o Estado Judeu na Palestina. Então, para nós, o primeiro fato que explica a origem do conflito é esse. Os kibbutz, na verdade, na nossa interpretação, interessante que nós do MST, no início do MST nos anos 80, algumas cartilhas do movimento vinham lá falando do kibbutz como uma experiência socialista ou coisa parecida. Hoje nós aprendemos que os kibbutz foram nada mais do que o início da colonização sionista na Palestina. E que os kibbutz se transformaram num campo de treinamento e de organização do movimento sionista para preparar as condições para a colonização da Palestina. No interior do movimento sionista sempre existiram diversas correntes, como o próprio Valdir falou. Tinham até correntes que se diziam sionistas socialistas, no interior do sionismo. Mas a corrente hegemônica, quem assumiu a direção política desse movimento, como o próprio Valdir aqui acabou ressaltando, quem assumiu a direção política do movimento sionista foram os setores mais reacionários, os setores pró-imperialistas, os setores que quiseram e fizeram a colonização da Palestina. Outro fato histórico, acho que foi o colonialismo britânico, que também reprimiu todas as tentativas dos palestinos de serem uma pátria livre, autônoma, soberana, independente. Depois, o plano de partida da ONU. A ONU, em 1947, no dia 29 de novembro, que hoje é considerado o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, a ONU comete uma injustiça, comete uma ilegalidade do ponto de vista do direito internacional. A ONU decide dividir a Palestina em 2 estados, sem consultar o povo palestino. A Palestina não era propriedade da ONU. A Palestina estava desde 1918 sob o mandato britânico, Ou seja, havia uma colonização britânica na Palestina. Nem a Inglaterra dizia que a Palestina era sua. A Inglaterra dizia que não tinha soberania sobre a Palestina. Ela estava só exercendo o mandato britânico sobre a Palestina, enquanto os palestinos não tinham condições de caminhar com as próprias pernas, diziam os britânicos. E os britânicos reprimiram todas as tentativas de rebeliões pela independência, pela soberania, pela autodeterminação. Mas aí, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista sai fortalecido. Se utiliza do genocídio praticado pelos nazistas contra os judeus como uma forma de conquistar o apoio da comunidade internacional, e aí leva milhões de pessoas da Europa para fortalecer a colonização da Palestina. E aí a ONU, em 29 de novembro de 47, comete esse erro. A ONU não tinha soberania sobre a Palestina, por isso não tinha legitimidade essa decisão da ONU de criar 2 estados. Ainda mais porque a forma como foi dividida também foi bastante complicada, E a ONU não se entendeu e montou uma comissão para analisar como implementar a divisão de fronteiras dos 2 estados. Enquanto essa comissão estava pensando em como fazer a divisão de 2 estados, acontece o 4º fato histórico que já foi citado aqui: a criação do Estado de Israel entre 14 e 15 de maio de 1948. Então está aí a origem do conflito. Eu queria só terminar, para não tomar muito tempo aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ouvir nosso companheiro Yasser, que produziu um belíssimo livro de poemas, sobre a luta desse heróico povo palestino. Mas nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito perigosa e preocupante.
esse ato aqui é não só para defender o povo palestino, mas acho que tem que ser um ato para denunciar também o avanço do movimento sionista no interior do território brasileiro e no interior do governo brasileiro. Nós temos hoje um ministro que é chefe da Casa Civil, chama-se Jacques Wagner. Jacques Wagner foi líder da juventude sionista brasileira. Jacques Wagner é um dos lobistas do Estado de Israel no interior do Partido dos Trabalhadores e no interior do governo Dilma. E nós precisamos nos organizar no Brasil inteiro para combater as iniciativas do Jacques Wagner, porque há um setor de empresários sionistas em São Paulo e Rio de Janeiro que já estão falando de projetar a figura do Jacques Wagner para um dia os sionistas terem um presidente da República sionista. A Dilma era o que do Lula? Ministra do quê? Casa Civil. Virou presidenta da República. Jacques Wagner é o quê? Era ministro da Defesa. Agora é o Aldo Rebelo, ministro da Defesa. Sabem o que Jacques Wagner fez antes de sair do Ministério da Defesa? Jacques Wagner encaminhou para a presidenta Dilma um pedido que o governo brasileiro compre 77 mísseis e bombas israelenses para serem colocados nos caças Gripen, que são fabricados na Suécia e que o Brasil vai comprar para a Força Aérea. Vocês viram a Dilma na Suécia outro dia, visitando os caças? Só que o Jacques Wagner, como última medida como ministro da Defesa, deixou isso. Sabe quanto vai custar os cofres do governo brasileiro? 860 milhões de reais para comprar 77 mísseis israelenses para colocar nos caças. Num país como o Brasil, onde falta investimento em educação, em saúde, em reforma agrária, onde o ministro da Economia fala em ajuste fiscal e agora não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para reforma agrária, não tem dinheiro para saúde, estão ameaçando cortar a verba do Bolsa Família, mas tem dinheiro para comprar 77 mísseis israelenses. Então, um apelo que eu faço, que nós e nossas organizações procuremos fazer alguma coisa para que o governo brasileiro não compre esses mísseis israelenses. Primeiro, porque tem mais coisa para fazer no Brasil. Segundo, porque é um absurdo comprar mísseis de Israel, que é o país do mundo que mais desrespeita as resoluções da ONU, que é o país do mundo que mais pratica genocídio e limpeza étnica contra um povo, que é o povo palestino. Então nós, como brasileiros, acho que temos que dar essa demonstração de solidariedade ao povo palestino, falando para o nosso governo não fortalecer Israel, boicotar Israel, não comprar armas, não comprar equipamentos militares. O governo comprou para a Polícia Federal, comprou para a Força Nacional de Segurança, comprou para o Exército o veículo aéreo não tripulado, Hermes, fabricação israelense. Engraçado que lá em São Paulo, em São José dos Campos, tem um polo de indústria de defesa. E lá em São José dos Campos, alguns empresários e gente do Exército ofereceu para o governo brasileiro um similar. Por que o governo brasileiro não comprou esse veículo aéreo não tripulado para proteger as fronteiras? Por que não comprou de empresas brasileiras? Israel hoje é o país que está ajudando a desnacionalizar a economia brasileira, principalmente quando se fala em área da defesa. E nós precisamos denunciar isso, e me preocupa muito o silêncio que muita gente na esquerda, inclusive, tem feito, silêncio sobre essa atuação do Jacques Wagner. Outra coisa que nos preocupa, ano passado em Gaza, lá em São Paulo, eu sou do MST de São Paulo, as bombas caindo em Gaza, e sabe quem se reuniu no Instituto Lula? Um grupo de empresários e militares israelenses, em agosto do ano passado, quando as bombas israelenses ainda caíam sobre Gaza. Quem faz a agenda do Lula no Instituto Lula? Uma pessoa chamada Clara Ant. Ela que faz a agenda do Lula. E ela é também uma pessoa que tem se aproximado muito de Israel e tem trazido as empresas israelenses para atuar aqui no Brasil. Então eu queria terminar denunciando isso e colocando o MST à disposição, né, dessa luta que para nós é uma das mais justas que a humanidade vive hoje em dia, que é a luta do povo palestino. A gente tem certeza que o povo palestino tem condições de ser vitorioso e que um dia a gente vai se reunir num auditório como esse, não para falar do sofrimento que o povo vive em Gaza, né, ou em outros lugares, mas para comemorar a libertação do povo palestino. Viva a luta do povo palestino!